meet you, everyone. I'm not sure if I speak in Portuguese or English, so obrigada por estarem aqui hoje. Vou falar em português, então é isso, a gente vai, acho que, fazendo essa dinâmica aqui das línguas. Obrigada por estarem aqui hoje, eu sou a Bruna, eu sou mestre em Design Regenerativo pela University of Arts of London, então foi assim que eu conheci a Judith. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu tenho um projeto que chama Risa Lab, então daqui a pouco eu vou apresentar um pouquinho dele também. Mas a ideia é que a gente possa dar espaço para os convidados que estão aqui hoje também poderem trazer muito das experiências deles, sobre como eles interagem com o território e criam um repertório dentro do território na criação. Então vai ser muito legal essa conversa, estou bem feliz. Thanks, Bruna. And lovely to listen to you in Portuguese. I always hear you talk English, so I really love this new connection. We also just really want to acknowledge place and people. You know, this has been made possible because of everybody connecting together. We have a beautiful group of speakers today. Helena, who's translating, who you will hear in the Portuguese or English channel, but also just really acknowledge that we came together, Bruna and I, to say let's host something in Brazil to connect people in Brazil, but also beyond Brazil, because it's so important that we kind of work together and collaborate and support and elevate each other's practices, but also meet new people and people we never met before. So during the sessions, you will sometimes see a link in the chat where you can sign up if you want to stay connected. Yeah, and we just hope you really enjoy this session. I also just want to say on a few facts. We are recording this session. The recording will be shared. If you have questions during the session, just drop them in the chat. We'll keep an eye on them. But also after every session, we'll just check in with the online audience on, hey, who's there? Is anyone who wants to do a question asked to any of our speakers? Feel free. And it would be lovely to know where you're from. So feel free to drop in the chat. Hey, I'm Judith. I'm in Holland. I come from this. Just that you think, oh, wait, you're close to me, or maybe not at all. And just to build some community and network. So that's kind of the general welcome. So I said we'll be dropping in a few things in the chat as a repetition. From my side, I just want to share a few minutes on why this is important. Then Bruna will talk about her work in Risa Lab, and then we have our guests. We'll end up with or kind of questions with the audience, and then kind of staying connected. So I hope you enjoy this session and get some new insights. And I just wanted to share that, like, for us, it's very important that we understand that, you know, we want to talk about locality and territory and place, but we also really want to highlight the importance of being a connected community from different places, and that we kind of coexist because we're this kind of, we call it intralocal. We are shaped by each other. We're shaped by each other's different perspectives, different cultures, different ways of understanding ecology and culture, and ways of seeing and understanding the land, and how we understand life. And that is something for us that's very important, that how the world is shaped as a living system on micro or macro, that everything is connected. It's some things are not always seen for human kind of eyes, or not everything can be heard by our human ears, but we're learning a lot from each other because we all have these kind of lived experiences about place and how we work with place and live in place. And in our course, we talk a lot about that we have to practice from within. It's important that you're in a space, but we also want to make kind of clear in this session that meeting together as an online community, we're also practicing from within and kind of connecting cultures and spaces. And that's something that I think will come out in this session on how are we weaving together stronger networks with the world being often in such a difficult place. And then I say it lightly, there's so much injustice, there's so much hardship going on. How do we contribute together? How do we support each other? How do we give an energy to each other, knowing that there's so much good practice happening in the world? There's so much beautiful knowledge we need to know from each other. There's so much energy and collaboration possible if we know how to find each other. So I think this is weaving, wayfinding, connecting on multiple levels. And yeah, I just love to see how it's unfolding. So
don't be shy as an online audience. Engage, drop things in the chat, say hello. Nothing formal. So I just hope we have a beautiful informal session where people leave the session feeling connected and with a positive spirit. Bruna, I'm handing over to you. Ok. Bom, eu vou então apresentar aqui. Todo mundo conseguiu entrar nas salas? Se alguém não tiver, acho que a gente pode mandar aqui de novo, mas eu vou falando em português, então é isso. Qualquer coisa, boa. Eu vi que a Judith mandou aqui. Avisem se alguém não tiver conseguido entrar. Bom, eu vou apresentar aqui rapidamente o projeto, que foi o que inspirou aqui a gente a ter essa conversa com essas pessoas, para a gente poder falar aqui sobre território. Bom, eu vou me apresentar agora oficialmente, né? Eu me apresentei um pouquinho bem rapidinho, mas eu sou a Bruna, eu sou uma designer, oficialmente designer gráfica brasileira, mas trabalho hoje muito com designer de serviços e mestre em design regenerativo, como eu falei aqui pela University of Arts of London, como eu conheci esse núcleo de pessoas, essa rede. E a geração de ideias tem sido a minha principal forma de expressão, então eu trabalho hoje muito com essas facilitações e nesse formato, né, de criar novos pensamentos. Eu sempre fui uma criança muito curiosa, hoje eu busco aplicar essa curiosidade também para o mundo, né, no meu trabalho. Então, é muito especial a gente poder estar investigando coisas novas. Eu acho que o design regenerativo ele traz muito isso, né? A gente conseguir estar dialogando com o território através dessas novas descobertas também. E o RisaLab nasceu a partir dessa pesquisa profunda também de território. Então, ele nasce a partir dessas relações, as relações são contadas das raízes, as raízes que a gente tem com o território, essas relações também com as comunidades tradicionais. Então, foi muito inspirado nisso também, em como as comunidades tradicionais interpretam o território. E hoje as raízes, elas, para mim, elas são muito importantes aqui, né? Assim como também forma e função e tecnologia. Então, eu me inspiro muito nessas metáforas também, falando de relações. As raízes são bem importantes para sustentar a vida das plantas, né? E não é à toa que os povos originários eles se consideram raízes de um território. Eu acho que faz muito sentido e para eles o território que eles vivem nutrem e são nutridos por ele também, né? Então tudo que o RisaLab traz tem a ver com essas relações e essa harmonia e equilíbrio com outras relações criadas a partir das raízes, né? Por isso que Risa, né, tem a ver com raiz, e a raiz é um direcionador aqui para novas culturas de design e criação. E aí eu vou explicar um pouquinho, então, né, o que para o RisaLab significa ser raiz, né? As raízes, elas são tecnologias ancestrais. Eu acho muito incrível o quanto elas estão invisíveis aos olhos, mas elas também são responsáveis por sustentar a vida de uma planta. Então, são elas que estão facilitando os processos e absorvendo nutrientes e água para levar para todo o restante ali da própria planta, né? E sustentar essa vida também. E elas têm um papel fundamental na evolução das plantas, né? E eu acho que é esse formato assim de conseguir sustentar e poder ter uma relação com o solo que eu quero levar adiante também para o pensamento de design. Então, a gente poder pensar ecologias do planeta que carregam esse pensar como raízes também, assim, né? A raiz ela traz muita resiliência e para mim a inovação também vem dessa resiliência. Eu acho que a gente precisa saber de onde a gente veio como sociedade para a gente saber para onde a gente quer ir, né? Para onde a gente quer caminhar. E eu acho que o Brasil é um território muito incrível para a gente explorar isso, assim, né? Porque o Brasil ele tem muitas raízes, muitas histórias de raízes. Por isso eu acho que faz muito sentido a gente explorar essas tecnologias ancestrais a partir desse lugar. É, e aí eu acho que vai ser muito interessante ouvir aqui das outras pessoas que estão aqui com a gente hoje também um pouquinho mais sobre isso. Bom, ecologicamente aqui as raízes elas são muito estratégicas, elas, né, que nem eu falei, desempenham diferentes conexões e relações umas com as outras, de acordo com como elas, em qual território elas estão, né? Então elas são muito contextuais também. Isso aqui foi parte da minha pesquisa, que acabou desembocando aqui também nesse pensar com raízes.
E aí foi muito interessante entender o quanto que elas vão desempenhando funções e se adaptando aos diferentes territórios também. Pensar em agricultura, né, pensar em agroecologia, em solo, também é pensar em raízes e nessa diversidade de raízes, e principalmente nessas relações que elas criam umas com as outras, né? Então, é importante lembrar que no solo, né, embaixo dos nossos pés, também tem diversidade, e que essa diversidade é importante para sustentar também essas plantas que vivem ali no solo. E a raiz, bom, ela, como a mandioca, né, ela pode ser várias coisas. Então, eu trago aqui algumas diferentes expressões de raízes. A mandioca é uma raiz que alimenta e marca uma identidade, né, uma identidade do Brasil. É, Tem muita relação com a história indígena. Foi especificamente uma raiz que eu estudei bastante e aprofundei também com pesquisa. Tem muitas histórias da mandioca que não estão no papel. Então, eu acho que ela como raiz é muito interessante aqui, né? Pensando inclusive nesse alimento, né? A raiz como alimento. A gente tem outros tipos de raízes também que acabam sendo responsáveis por irrigar, às vezes, árvores gigantes como as sapopemas. Essa árvore é uma árvore que fica na Amazônia. Eu acho essas raízes muito incríveis porque elas acabam hidratando não só essa árvore, né, mas elas acabam tendo água para hidratar também outras raízes que estão também nesse mesmo território. Então, o que excede ali de água, elas conseguem enfim, levar para outras árvores mesmo, né? Despejar para outras árvores. Então, eu acho que é muito interessante pensar que tem uma raiz aqui sustentando essa árvore gigante, né? Porque às vezes a gente fica pensando muito no que está visível aos nossos olhos e a gente não pensa no que está ali embaixo sustentando aquilo, né? Fazendo com que aquilo possa existir. E aí, como eu disse, né, a gente tem as raízes do território, que são as pessoas que habitam no território, falando aqui de comunidades tradicionais. Essa é a Dona Laura, do Quilombo da Fazenda. Ela é uma mulher incrível, que tem uma resiliência enorme, assim como uma raiz, e ela disse, né, nas palavras dela, que ela se considera uma raiz desse território, porque ela faz parte dele, e porque ela nutre e sustenta esse território, assim como é nutrida e sustentada também por esse território, né? Então, é, é isso, é muito interessante ver que, no fundo, aqui o que a gente, né, está tentando dizer com o RISA é que talvez a gente precise ser mais indígena do nosso território, assim, né? Em outras palavras, né, de certa forma, é isso. Então, os indígenas hoje têm uma relação muito profunda, né, com o território, e a Dona Laura inspirou muito esse projeto também. Então, ela foi uma referência aqui, uma pessoa muito importante para todo esse entendimento. É, então, quando a gente fala em desenhar com raízes, né, que é um pouco aqui da intenção do RISA também, no fundo, o RISA tem a intenção de ser um laboratório criativo voltado para futuros possíveis e resilientes, né? E aí, com tudo isso que eu falei das relações com raízes, elas são relações pensadas na resiliência e no futuro, em relações que são cultivadas e nutridas dentro de um território, dentro de um sistema de conhecimento, práticas e saberes acumulados ao longo de várias gerações nesse determinado território. E eu acho que como problemas que a gente vem vivendo hoje sistemicamente, né, a gente está numa crise muito territorial também. A gente tem uma herança colonial, extrativista, um mau uso do solo, e muitas dessas más relações que a gente vem criando têm a ver com essa desconexão com esse solo e com esse território, né? Então, não é uma relação de troca com a terra e o território que a gente vem cultivando, né? E a provocação aqui é como é que a gente pode, então, agroflorestar pensamentos e processos, né? De fato, criar essas relações de volta, né? E eu acho que parte de um princípio muito de ideias, né? Acho que tudo parte de como a gente vê o mundo. Então, por isso, até essa provocação da gente, né, se apoiar nessa prática das agroflorestas, mas através de um olhar de como a gente consegue aprender com isso e pensar mais através dessa lógica também, né? E isso em cima de tudo que a gente pode aplicar, inclusive em cima dos nossos processos de design, né? Então, hoje o RISA interpreta muito o design regenerativo através desse olhar, dessa prática que traz esses saberes no centro da produção, no centro, né, do que está sendo criado, no centro do que vai direcionar uma conservação do solo, da água e aumento da biodiversidade.
E aí, uma provocação que eu queria trazer aqui é que hoje a gente fala muito de inteligência artificial. Eu acho que, enquanto as máquinas elas estão aprendendo a pensar, cabe a nós lembrar como sentir, né? Eu acho que falar sobre raízes também é falar sobre algo que é um pouco profundo, né? Porque a gente está falando de um território invisível, de algo que sustenta, né? Então, estou criando aqui metáforas através das raízes. Então, as raízes ajudam a gente a pensar nesse invisível. E a lembrar que a gente precisa, talvez, lembrar de ser humanos, né, também, lembrar dessa presença, lembrar da presença que a gente precisa criar, né, dentro de um território em que a gente habita. Eu acho que isso pode ser muito ativista também no mundo em que a gente vive hoje, né, inclusive falando dessas, todas essas inteligências que estão surgindo. Então, acho que mais do que nunca, a gente precisa lembrar disso. E aí, para fechar aqui, né, então, acho que tudo isso culmina aqui num pensar em harmonia com o território, né? E pensar com o território é pensar em várias camadas de território. Então, eu trago aqui essas lentes, mais para a gente lembrar que um território ele é feito de várias camadas que tem a ver com o ser humano, e que esse ser humano, ele na verdade é só uma pontinha ali, né, de uma rede que é criada dentro desse território. Então a gente tem outros humanos e essa relação de humanos nos fazendo pensar em como a gente cultiva ou não cultiva a diversidade. A gente tem a relação com mais que humanos, que a gente na verdade talvez nem esteja tendo, né, tanto. Mas acho que é algo para a gente poder olhar. Então, uma provocação aqui da gente pensar que cara, a gente não está sozinho no mundo, né? A gente tem outros grandes ecossistemas, inclusive vivendo há muito mais anos do que a gente, e que a gente pode aprender e se inspirar com esses outros seres e outros ecossistemas. E tudo isso está dentro de um espaço e camadas, né, ali de geografias e recortes espaciais e que tem um tempo, né? As coisas elas têm um tempo dentro do território, então também pensar nesses ciclos de vida em que tudo acontece é bem importante, né? Então, mais assim, mostrando as camadas do pensar e de como o Risa tem interpretado o território através dessas diferentes camadas, para a gente poder olhar de fato para elas. E nesse processo de olhar o território, eu me encantei muito por uma árvore, né? A Thalita sabe, porque foi num campo junto com ela, que foi a Embaúba. A Embaúba ela é uma árvore brasileira da Mata Atlântica e ela é muito incrível. Ela é uma árvore que ela brilha e ela pode ser identificada à distância, né, perto de outras árvores. Ela se destaca muito. E eu acho que o que mais me encantou foi depois que eu gerei esse encantamento com essa árvore, de pensar como que ela vive, assim, né? De que forma ela cria os ecossistemas. E aí eu acho que eu fui me encantando ainda mais, porque ela tem uma relação com as formigas de muita simbiose, né? O que na ecologia se chama simbiose, em que as formigas são protegidas por essa árvore e, ao mesmo tempo, essa árvore é protegida também por essas formigas, né? E eu acho que esses encantamentos, essas belezas das relações do território, né? No fundo, a gente está falando de histórias que são contadas do território, fazem a gente se encantar muito por ele, fazem a gente lembrar que a gente está dentro desse território e que a gente quer cuidar dele. Então, eu queria que também vocês tivessem esse olhar para as conversas de hoje, para o que os outros convidados, as convidadas vão trazer aqui, tentando se encantar de fato pelo que está sendo trazido, assim, tentando ter essa escutativa desses territórios. Para amarrar, então, porque já estou aqui passando quase do meu tempo, a gente combinou 15 minutos, mas a gente, então, eu tentei empacotar tudo aqui, né, pensando em Risa, em 4 eixos que, na verdade, se complementam, né? Então, a gente está falando de um viés de curadoria, para a gente pensar e pesquisar histórias e inovações ancestrais, muitas que, inclusive, não estão no papel, que foram perdidas nessas histórias todas, né, que foram contadas ou que não foram contadas. A gente pensar em resiliência, pensar resiliência muito através desses diálogos, então esses diálogos eu vejo como muito importante, assim, então só da gente ter esses encontros, praticar a presença, poder estar junto, ter essas trocas, eu acho que já é muito, assim, para a gente conseguir pensar de fato futuros, né, assim, futuros possíveis, futuros desejáveis, que é o que a cosmologia busca trazer, então a gente poder de fato imaginar esses futuros de algo que a gente talvez nem tenha vivido ainda.
E a criação aqui como uma parte do processo, e acho que a arte, ela se mostra muito como um caminho, então, até propositalmente, aqui a gente tem artistas incríveis que vão falar um pouquinho das artes delas, porque as artes, elas nos fazem encantar, elas nos fazem lembrar desses encantamentos também. Então, é assim que o Risa hoje pensa e se estrutura, né, e trabalha. Mas então vamos começar. A ideia aqui hoje é a gente então pensar como é que as raízes do território podem potencializar futuros regenerativos, e a gente poder pensar que o território ele de fato é um repertório para a criação. Então tudo que está ali no território e que foi comentado, né, todas essas camadas, elas servem muito como repertório para nós que somos criativos, que somos designers, né, que queremos pensar um novo mundo para a gente conseguir co-criar com ele, de fato. Então, a gente pensa aqui 4 lentes, que são lentes que ajudam a gente a delimitar, talvez, camadas desse território e a pensar que o território ele também é feito de diferentes lentes, né? Então, existe uma profundidade no território, né? A gente tem o território físico, que é aquele mais estático e tangível, e que a gente hoje talvez esteja um pouco desconectado, né? E que a gente precisa compreender a partir de um lugar do sentir. Mas a gente tem outros territórios também que acabam permeando esse território geográfico, então afetivo, né? A gente criar essas relações, criar vínculos com o território, tudo aquilo que o território nos traz, né? Acaba gerando esses encantamentos de fato, e aí a gente começa a criar afeto. Acho que a comida, ela é um lugar que dialoga muito com isso, ela vem do território, ela, né, a partir daí ela passa por uma alquimia e a gente cria essas relações muito afetivas de histórias, né, e memórias com a comida. A gente tem o território simbólico, que de fato daí adiciona uma camada cultural e que também ele se diferencia muito de um lugar para o outro. Acho que principalmente quando a gente fala de Brasil, né, a gente tem um Brasil multidiverso aí. Então, eu, por exemplo, vim no São João, no Maranhão. Aqui é uma foto dessa festa, a festa do boi. E cada prática é uma prática muito ancestral, né, de muita memória, que traz aqui relações também desse território e da forma como as pessoas, né, também interpretam esse território. E o lugar ancestral, né, que é um lugar de tempos profundos, né, que conta essa história do passado, que dialoga com o presente e que vai, né, contar para o futuro também, como a gente vai se direcionar para ele. E que vem também muito dessas histórias indígenas, que contam muito de ancestralidade, porque contam dessa relação com o território. Então, a gente vai ouvir um pouquinho disso hoje também. Então, eu vou chamar aqui os nossos convidados, para poderem se apresentar e trazer um pouquinho dessas camadas de território a partir das práticas deles. Começando aqui pela Thalita, e vou passar a bola aqui. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou Thalita. Bruna, se quiser, pode passar para o próximo slide. Eu vim falar sobre a camada de território que me cabe hoje. Vou falar um pouco sobre a leitura física do território, sobre as geografias do nosso território, e que geralmente, pelo menos aqui no Brasil, quando a gente aprende sobre território, a gente aprende essa leitura, a princípio, né, essa leitura geográfica do espaço. E a minha proposta hoje é trazer para reflexão, só um minutinho, que eu vou mudar uma configuração aqui. Prontinho, desculpa. A minha proposta de hoje é trazer como as morfologias desse território, né, como a fisionomia vegetal dos territórios podem nos contar histórias. E como esses territórios e essa interseção entre o meio físico e as nossas vivências humanas, ela é dentro do território que elas se fazem, que elas se desenrolam. Então, a minha proposta é trazer o território como um espaço dessas relações, onde a gente cria e desenvolve essas relações. Bruna, pode passar. Eu sou bióloga
e designer e trabalho com essa interseção entre biologia e design numa metodologia que se chama biomimética, que na verdade nada mais é do que um resgate do que a gente sempre fez como seres da natureza, como nossos ancestrais fizeram e como muitos povos que não seguem essa ideia colonizada e linear do capitalismo vivem ainda hoje, sem a separação homem e natureza. Então, a biomimética ela é um convite para a gente passar a olhar a natureza como uma grande fonte de inspiração e que ela nos guie nos nossos processos de criação. A biomimética ela pode ser aplicada em várias camadas. A gente pode, por exemplo, olhar para como uma nadadeira de baleia é super eficiente e como aquela hidrodinâmica pode, inclusive, também inspirar processos aerodinâmicos e criar turbinas eólicas muito mais eficientes e silenciosas. Mas hoje eu vou falar sobre uma outra leitura da biomimética, que é a gente olhar metaforicamente para a natureza, e aqui eu estou trazendo uma leitura dos nossos biomas, para pensar como que essa interpretação das morfologias vegetais podem nos dar dicas de pensar em futuros regenerativos, porque afinal de contas a natureza cria vida há 3,5 bilhões de anos, então é um grande laboratório de inspiração e de metamorfose o tempo inteiro. A biodiversidade da natureza, ela nos conta da riqueza que habita nas diferentes formas de estar no mundo. Cada organismo pode ser lido como uma grande enciclopédia de inspirações. Pode passar, Bru. Eu tô no Brasil. Eu nasci no Rio de Janeiro, numa cidade do interior do Rio de Janeiro. Pode passar, Bru. Exatamente aí onde eu tô, eu vivo num território de Mata Atlântica, que é um dos 6 biomas, dos 6 grandes biomas do Brasil, que é essa divisão territorial a partir dessas fisionomias vegetais, que é um conjunto de características vegetais que a gente consegue agrupar e chamar do mesmo nome. Então, aonde eu tô, dá para ver que é uma região próxima do litoral e por isso chama Mata Atlântica, porque é uma mata que ela recebe muitas influências do Oceano Atlântico, que é esse oceano que nos une, ou pelo menos a maioria das pessoas que estamos aqui, estamos separadas ou aproximadas através do Oceano Atlântico. Então, todas essas informações que vêm do mar são recebidas pela Mata Atlântica, que cobre grande parte do litoral brasileiro. Pode passar, Bru. Pode passar mais uma vez, essa é uma foto da Mata Atlântica, que é uma mata bastante úmida e tem muitas camadas que conseguem proporcionar um ambiente muito úmido. Na minha formação de bióloga, a maioria das minhas vivências foram em ambientes de Mata Atlântica, então muito do que eu conheço como floresta, o que eu conheço como natureza, me foi vivido e me foi ensinado através da Mata Atlântica. Então, quando eu conheci a Bruna, a gente estava falando muito sobre leitura de outros territórios brasileiros, e aí eu falei assim, Bruna, vamos ver o território que a gente está, porque muitas vezes a gente lê coisas sobre outras biologias, sobre outras fisionomias, e às vezes a gente esquece de olhar para nossa casa, que no final das contas é onde a gente cria as maiores relações de afinidade e de intimidade. Então, muitas vezes a gente olhar primeiro para o nosso território, que a gente está próximo, que a gente criou essas relações, essas conexões emocionais, pode nos ensinar coisas que tá inscrita no nosso corpo e a gente muitas vezes nem se lembra. Mais uma vez, Bruna, pode passar. Os biomas, eles são formados em todas as partes do mundo, são formados por vários motivos, uma conjunção de motivos diferentes e uma combinação, né, de motivos. No caso do Brasil, que circulei aí, isso é uma foto de satélite, a gente consegue ver que a gente tem áreas de florestas muito verdes, de florestas que são verdes o ano inteiro. Isso é uma característica muito típica do nosso país, que é um país tropical. Inclusive, a posição dele geográfica, se ele está próximo do trópico, ou se uma massa territorial está próxima do trópico, ou mais próxima
das regiões polares, isso determina muito qual é a formação e a característica desses vegetais que vão formar o nosso território. E essa combinação de características e o nosso país, Brasil, que tem uma dimensão territorial do tamanho de muitos continentes, o território, a área territorial do Brasil equivale a mais ou menos 65 vezes o tamanho da área territorial da Inglaterra. Só para a gente conseguir ter uma dinâmica de comparação. Bruna, pode passar mais uma vez. E aí eu pensei que hoje, como a gente está falando sobre território, uma maneira que no Brasil é muito comum da gente fazer essa divisão, e a gente aprende isso desde pequeno na escola, é a partir dessas divisões enquanto conjuntos de características vegetais. Então, no Brasil, a gente tem esses 6 principais biomas, um muito conhecido, que é essa região bem verde, que é a Amazônia. A área dos Pampas, que fica essa cor de laranja no sul do país, é uma área com bastante vastidão, muitas espécies de planta rasteira, poucas árvores altas, muito vento, muito sol. No Pantanal, a gente tem áreas que permeiam alagamento e tempos de seca, e eles mudam muito rápido essa dinâmica das águas. A Mata Atlântica, já falei um pouco, né? Sofre influência direta dos oceanos e recebem todas as massas e ventos que vêm do mar. A Caatinga é um bioma muito importante e muito típico do Brasil, principalmente da região Nordeste, que consegue ter os maiores gênios de vivência com falta d'água e em regiões de escassez e aridez, e tem uma extrema biodiversidade, conseguindo conviver com situações muito extremas da natureza. E o convite de hoje é tentar entender como esses 6 biomas podem contar histórias de futuros regenerativos que podem nos ensinar a pensar em fazer de uma forma diferente. Bruna, pode passar, por favor. Então, cada bioma ele pode ensinar um pouquinho sobre processos regenerativos e cada um de uma forma. Eu trouxe, e como eu trouxe anteriormente, a biomimética ela pode ser uma ferramenta de interpretação da natureza de diversas formas. Eu trouxe uma interpretação bem particular que eu, olhando as características, estudando as características do bioma, eu trouxe algumas lições de regeneração para compartilhar com vocês hoje. E depois, quem quiser também, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, para a gente pensar como aprender com cada bioma. Então vamos lá, vamos começar então aqui dentro de casa, da minha casa, que é a Mata Atlântica. Então, a Mata Atlântica, Bruna, pode ir passando à medida que eu for falando dos biomas, por favor? Então, a Mata Atlântica ela é uma grande filtradora e reguladora de clima. Como eu disse, ela possui várias camadas, ela tem árvores muito altas e árvores muito altas elas implicariam numa falta de luz para o chão da floresta, porque as árvores muito frondosas, árvores sempre verdes, típicas de florestas úmidas e tropicais, fazem com que suas copas sejam muito grandes e a luz que entra para o chão da floresta ela é muito filtrada. A Mata Atlântica ela resolveu esse problema, fazendo com que as plantas conseguissem habitar várias alturas diferentes, que é o que a gente chama de estratos florestais. Então, a gente tem muita biodiversidade no chão da floresta. Então, no chão da floresta são plantas que geralmente precisam de menos luz, que gostam de bastante umidade. E a gente subindo mais um pouco, temos na Mata Atlântica uma quantidade incrível de epífitas, que são plantas que vivem sobre outras plantas de uma maneira que não atrapalha as outras de uma forma cooperativa, e aí consegue ainda filtrar a luz, aquela luz média da floresta que ainda consegue penetrar um pouquinho. E a partir dessa organização em camadas e recebendo todas essas interferências do oceano, ela consegue filtrar o ar pelos seus processos de fotossíntese e a sua abundância vegetal e regular o clima tanto da região onde essa mata cobre, quanto de todo o regime de chuvas de grande parte do nosso país. Já o cerrado, ele tem muitas espécies endêmicas, que significa que são espécies que só existem nessa localidade. Ele toma grande parte do Brasil, ele está localizado desde de parte do Sudeste até Centro-Oeste e Nordeste. Ele faz várias conexões com a Amazônia, inclusive, além dos 6 biomas principais, a gente ainda tem as fisionomias vegetais que são desses encontros, são das bordas. Então,
muita riqueza surge dessas bordas e surge inclusive matas com características muito diferentes, dependendo desse encontro, que fala um pouco sobre como é a Mata Atlântica e fala um pouco sobre como é o Cerrado nesse encontro entre esses dois biomas. O Cerrado ele nos ensina sobre resiliência e regeneração instantânea, porque ele sofre processos de fogo naturais. Então, muitas plantas precisam do fogo para conseguir entrar em floração. As plantas do cerrado, elas costumam ter cascas grossas, raízes muito profundas para acessar a água. Ela é uma grande guardadora de água do nosso país. No interior do cerrado, na parte de baixo do solo do cerrado, ela é abundante em água. Então, a sua vegetação tem uma regeneração super rápida, fazendo esse ciclo do fogo ser incorporado no ciclo da sua biodiversidade. A caatinga, ela já sofre com falta d'água e aridez. E de 12 meses, ela tem apenas de 3 a 5 meses com chuva. Desculpa, só um minuto. E as suas plantas, elas são completamente adaptadas para sobreviver em situações extremas. Ela tem sistemas de fotossíntese que são quimicamente modificados para que ela tenha menor perda d'água e consiga fazer alguns processos que, em vez dela abrir os esporos para perder água durante o dia, ela deixa para fazer isso durante a noite para ter o mínimo de perda d'água possível. Quando a gente olha para o Pantanal, o Pantanal é um ambiente que pode nos ensinar como viver incríveis mudanças de paisagem e continuar com um equilíbrio dinâmico. Os animais que vivem no Pantanal estão acostumados em viver momentos de seca e momentos de cheia. E a paisagem ela é completamente modificada de um período para o outro. Já os pampas que é um bioma que aparentemente é pouco diverso, porque ele tem uma cara, sempre tem cara que é o que a gente chama no Brasil cara de mato. A gente olha até mato e cresce, parece que cresce do nada e que não tem muita diferenciação entre eles. Pelo contrário, o Pampa tem uma abundância de sol e solo muito fértil, mas ele faz isso sem muitos alardes. A gente olha e tem aquela paisagem calma que o vento vai, os cavalos correm livremente e ninguém fala que naquele solo tem tanta fertilidade. O Pampa consegue concentrar muita abundância de luz, o que é uma coisa que qualquer planta deseja, e muito nutriente do solo sem precisar ter uma biodiversidade que grite isso. Então, a biodiversidade do Pampa ela é silenciosa, ela tá ali escondida, sem falar para ninguém. Você precisa olhar com calma, com bastante paciência e generosidade para ver que cada matinho dali é, na verdade, diferente um do outro. Quando a gente olha para a Amazônia, que é muito conhecida, eu considerei que a Amazônia é um bioma que é um grande organizador das nossas águas, tanto porque é uma floresta que vive vários períodos alagados e vários frutos que vivem na Amazônia já estão acostumados com a dinâmica da água e, inclusive, precisam da água para dispersar. Ela também é uma grande vaporizadora de água para a atmosfera. Ela recebe vento do oceano, soma isso com toda a evaporação das suas grandes árvores, porque a gente está falando de mais uma floresta úmida e tropical, assim como a Mata Atlântica, são florestas que estão o tempo todo verde, elas não perdem as folhas, elas têm regimes de chuva durante o ano todo, claro, com momentos de mais ou menos volume, mas o processo de evaporação das suas árvores é tão potente que ela consegue fazer rios voadores. As águas que são transpiradas pela floresta como vapor, elas se concentram em nuvens que são grandes o suficiente para modificar e para determinar toda a dinâmica de chuva no país inteiro. Então, o nosso sistema agrícola, toda a nossa plantação de comida depende da chuva que vem da Amazônia, que organiza todo o nosso clima do nosso país. E aí, esses 6 biomas, é preciso nos lembrar que a gente pode ler e viver eles, viver o nosso território com o corpo todo. A gente faz isso desde quando a gente nasce, só que no meio do caminho a gente dá uma esquecida. A partir do momento que a gente percebe e vive o nosso território com o nosso corpo,
Pode mudar, Bru, de quando a gente é criança e a gente coloca a mão na água, e quando a gente percebe que o dia tá chegando pelo som dos pássaros que começam a cantar muitas vezes antes do sol nascer, a gente entende que território é viver com o corpo inteiro, é caminhar, é tocar, é ouvir, cheirar. Pode mudar, Bru. A partir do momento que a gente pensa que território é esse berço, é esse palco para a experimentação da gente como indivíduo, a gente também tem que se lembrar que território é um lugar da construção das nossas identidades, dos nossos signos e nossos significados, nosso campo de significados, ele é construído no ambiente que a gente nasceu, no território que a gente nasceu. Apesar da gente ver essa distância de, eu não vivo na natureza, a gente tem que lembrar que somos natureza e que 99% do DNA que existe, de DNAs que existem no nosso corpo, de 100% do DNA que existe no nosso corpo, só 1% é humano. Os outros 99% são de toda a biota que existe dentro do nosso corpo, na pele, que protege a nossa pele. Então, somos natureza e somos território. E quando a gente pensa que o território é esse lugar da construção do nosso indivíduo, a gente tem que entender que ele também pode determinar e guiar a construção das nossas referências. Quando aqui eu coloquei duas imagens, uma é de um ambiente de caatinga e do outro é com bastante água é a floresta amazônica. Quando a gente pensa e a gente se inscreve nesse mundo para determinar o que a gente entende como natureza, uma pessoa que cresce na caatinga, ela entende natureza com um campo de significados e imagens que pode ser muito diferente de quem nasce pulando no igarapé da Amazônia. Então, uma pessoa que vive na Mata Atlântica como eu tem uma ideia do que é um rio muito diferente de quem vive na Amazônia e precisa navegar 4 horas para chegar na escola. Então, essa diferença da percepção do nosso território e da nossa vivência de território, ela ajuda a nossa construção de repertório para a vida inteira. Pode passar, Bru. E aí, o convite que eu faço hoje é lembrar que o território é o chão, é paisagem, é onde a gente faz os nossos ritos, é matéria-prima para as nossas criações, de onde vem nosso alimento, é onde a gente cria e constrói e vai perpetuando os nossos costumes, e é o campo onde a gente expressa as nossas, a gente expressa todas as nossas formas de vida. O meu trabalho, pode passar, no meu trabalho, até a Bruna trouxe isso mais cedo, durante esse tempo, eu trabalho com biomimética há 14 anos, e durante esse tempo todo, o que mais eu percebi que acho que gera essa desconexão entre a gente e o nosso território é a falta de olhar com cuidado. Então, no meu trabalho, o que eu proponho é esse reencantamento para a natureza. E aí eu trouxe um poeta brasileiro que chama Manuel de Barros, que fala muito sobre a importância das insignificâncias da vida. E aqui eu trouxe um trecho onde ele fala que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica, nem com balanças e nem barômetros. A importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produz em nós. E aí fica o meu convite de que a gente se encante pelo nosso território como uma forma de convidar para que esse território nos guie a futuros regenerativos. Obrigada, gente. Obrigada, tá? Thank you, Talita. Lorena. I just want to check in with our online audience. If someone says, "Oh, I have a question for Bruna or Talita," feel free to drop it in the chat or mute. Meanwhile, I'm just being enchanted here and just listening to both of you. And otherwise, if there's no immediate questions, we'll do it a bit later and we jump over to Iana. Tudo. Well, welcoming Daniel, you. não. Olá, bom dia. Eu sou Daniel Bernardinelli, sou designer de mobiliário e um amador da natureza.
minha prática, ela nasce do chão, dos saberes que brotam da terra e dos gestos passados de mão em mão, de geração em geração. Eu venho de uma família de imigrantes italianos, todos marceneiros, e passei a minha infância e adolescência no interior de São Paulo, num recorte também de Mata Atlântica, entre serras, rios e cafezais, onde eu pude aprender a ouvir o tempo das coisas, a escutar o que os materiais nos dizem e a respeitar o que o lugar já sabe, antes de qualquer chegada. E é nesse chão que eu baseio a minha prática e pesquisa, um território rural como fonte de conhecimento, mas também como interlocutor. Esse território não é um bioma, não é uma cidade, mas é onde nos sentimos as relações afetivas com a natureza, onde a gente pode entender o tempo das árvores, a escuta do vento, o movimento dos bichos e as luzes e sombras, o cheiro da terra. É isso que a gente consegue sentir e perceber, essas relações que revelam o invisível que habita o espaço, aquilo que o corpo sente e a mente registra. Pode passar, por favor. Bom, nesse meu caminhar, nessa trajetória com diversos encontros múltiplos, eu entendi que o design não é só técnica e estética, né? Ele é também cultura, arte e história. Criar móveis não é lidar com forma e função, isso é o básico que a gente escuta em qualquer curso ou qualquer formação. Mas é feito de histórias e afetos, né? É possível projetar minha própria identidade quando eu olho para essa rede de afetos e de histórias que cada peça carrega, o gesto de quem corta, quem encaixa, quem espera o tempo da madeira curar. Então, eu acredito que a essência do design está relacionada à possibilidade de solucionar problemas com foco nas pessoas. A madeira deixa de ser só material, né? Ela é memória. A madeira é a segunda vida da árvore. A madeira é afetiva. Ela carrega um cheiro particular e, mais do que isso, a lembrança de quem plantou a semente, de quem colheu, de quem manufaturou. Traz as marcas de quem passou por ela. E eu tenho um professor, que é o Morito Ebini, que ele costuma dizer que uma árvore levou 100 anos para crescer. Então, ela merece ser transformada num móvel que dure pelo menos mais 100 anos. É uma maneira nipônica de olhar com respeito para o material também. Bom, o mobiliário afetivo, ele nasce dessas relações, né? Do material com o território, do criador com o seu fazer e do objeto com quem o utiliza. Carrega uma densidade imaterial, né? Feita de vínculos, de gestos cotidianos e de lembranças sensoriais. Uma forma de design que acessa o invisível, o encantamento, como a Thalita falou, e cria conexões duradouras entre as pessoas e coisas, o caminhar entre o gesto e o tempo. Nesse caminho, eu tive um encontro que mudou radicalmente a minha forma de pensar as relações da natureza, que foi a agrofloresta. Pode passar, por favor. Pode ir para o próximo grupo, por favor. Bom, não, o anterior, desculpe. Bom, como é que a gente então faz para refletir e escutar o território, né? Não à toa, quando a Bruna trouxe no quadro de afeto a foto de uma mesa com alimentos, eu costumo dizer que no fim tudo é sobre segurança alimentar, né? Então, com a agrofloresta, que é uma maneira de plantar alimentos e regenerar a terra, eu entendi que a natureza trabalha com cooperação e não pela competição, né, como os humanos. E se a gente conseguir imitar os processos da floresta, a gente segue o fluxo natural e vital de regeneração. Então, não basta a gente escolher a árvore certa, né? É preciso também plantar, regenerar, devolver para a terra o que ela nos dá. E, e a madeira não pode ser vista de novo como um fim, né? Mas como uma continuidade. O design, quando ele se alinha com esses princípios da agrofloresta, ele vira parte de um ciclo muito maior. Então, plantar árvores é tão fundamental quanto desenhar com elas. E o futuro depende, obviamente, da floresta em pé. A pergunta que eu queria trazer aqui é: que conhecimento brota do chão que a gente pisa? Brota do silêncio da mata, que ensina a escutar. Ele vai brotar do ruído das cidades, que aponta as urgências humanas. Eles brotam dos saberes invisíveis, né? Dos mestres populares, dos artesãos, de mulheres e homens que criam com o que têm nas mãos.
E é nesse ponto que a agrofloresta e o design se cruzam nessa minha trajetória, e essa intersecção que eu vejo quando a gente olha para a madeira como parte de um sistema vivo, né? Entendemos que ela vem de uma cadeia que pode ser justa, regenerativa e plural. Então, falar em design responsável é também falar de afeto e escuta. É olhar para a floresta não como um recurso, mas como um organismo. Entender que a gente é parte dele, como as meninas trouxeram, e compreender que há magnitudes distintas das cadeias produtivas, né? Uma peça feita em escala artesanal tem outra lógica, outro tempo, outro valor do que uma peça produzida em escala industrial, né? Ela vai carregar, além da técnica, os encantamentos e vínculos dos lugares de onde ela vem, de onde ela surgiu e nasceu. Pode avançar. Bom, e pensar nessa trama de futuro, né? Como é que a gente olha para o design como tecelagem, né? Se o futuro é uma trama, a gente está falando aqui dessa correlação, de construir esses futuros, quais são os fios que a gente pode se conectar de diferentes direções, né? A gente pode pensar na madeira ressignificada, que pode ter sido um descarte, pode ter sido inclusive um vestígio florestal de manejo, como a gente vê em algumas práticas aqui no Brasil, e depois ela vira uma peça de valor simbólico. É uma trama do conhecimento ancestral, né, que ecoa nos gestos da marcenaria, aprendidos fora da escola, e é também uma trama dos encontros desses criadores, né, que cada troca costura mais uma camada de sentido nessa construção. Falando de afeto, eu acho que vale pensar também nas relações sociais que compõem esse território, né? Então, a gente fala muito do homem do campo, que a gente costuma chamar de caipira, né? Que até pouco tempo era visto como uma pessoa com pouca cultura, né? Com limitações talvez acadêmicas, mas que carregam grandes saberes, os pequenos artesãos, os marceneiros de bairro, os agricultores familiares que põem comida à mesa, e eles sabem que o design é também uma vizinhança, né? Essa unidade do caipira, desse território rural, ele está muito ligado não só à própria casa, ao indivíduo, mas ele está ligado a uma vizinhança, ele está ligado ao bairro, né? Tudo se faz em comunidade, tudo se faz em cooperação. Então, quando se mata um animal, o animal ele é dividido entre os vizinhos. Quando precisa se construir uma casa, é feito um mutirão. Quando essa casa é concluída, é feita a festa da cumieira, para comemorar a construção dessa casa. Então, tem um senso muito interessante de comunidade nesses espaços, né? Então, eu acho que tramar o futuro é valorizar a regionalidade como potência, né? Não como limitação. É fazer com que se tem na hora, com quem se tem naquele momento e no tempo que o lugar permite, né? É ativar o afeto como tecnologia ancestral. Pode passar. Essa minha fala, essa minha reflexão, ela não vem para fechar uma ideia, né? Mas para abrir um campo de questionamentos. Que lugares a gente ainda não ouviu? Que materiais ainda ignoramos? O que a gente ainda não explorou? E não no sentido de explorar, de consumo, mas o que a gente ainda não pesquisou, o que a gente ainda não se abriu para ouvir. E quem são as enciclopédias vivas fora das academias? Quem são essas pessoas com saberes gigantescos, ancestrais, e que às vezes a gente simplesmente não leva em consideração por não se dar o tempo de parar para ouvir, né? Acho que o Brasil é um território da invenção. Vou parafrasear o Darcy Ribeiro quando ele dizia que a gente precisa inventar o Brasil que queremos. Nós somos o país da miscigenação, né? Onde a escassez acaba virando engenhosidade, onde a cultura brota do improviso. Então, que a gente consiga tecer os futuros com os fios que já temos em mãos, né? Mesmo que eles estejam emaranhados, e que a madeira siga sendo o porte entre a floresta e a casa, entre o tempo longo da natureza e a urgência dos afetos humanos. Essa cadeira da imagem é a Magé, que eu criei inspirado no legado da Glicéria Tupinambá, que resgatou o manto Tupinambá, uma importante indumentária para o povo
Tupinambá da Serra do Padeiro e os Tupinambás do Brasil de uma maneira geral, e rende uma homenagem às magés, que são as figuras femininas de grande importância nas comunidades indígenas, com profundo conhecimento das plantas medicinais, dos rituais sagrados e da cosmologia de seus povos. Elas são curandeiras, parteiras, benzedeiras, atuam como líderes espirituais e conselheiras. São guardiãs da tradição, da cura e do saber ancestral transmitido de geração em geração. Na construção dessa peça, eu tive a colaboração de 2 artesãos, o Expedito Jonas, de Tiradentes, uma região do estado de Minas Gerais, que fez o assento em pedra-sabão, uma tradição que ele também traz de família, e o Sérgio Henrique, que é um serralheiro que pôde criar base em metal, e os dois tiveram total autonomia para aplicar os seus saberes nessa cadeira. Então, eu digo que ela também tem uma construção coletiva nesse sentido da liberdade de criação, na autonomia das escolhas, e por ter sido criada dessa maneira colaborativa e não impositiva, como o design normalmente costuma fazer no mercado mais amplo. Para mim, ela representa o encontro entre técnica e espírito, né? Entre o material e memória. Uma peça que tenta acessar o invisível. A floresta como presença, o território como linguagem e o corpo como lugar de escuta. Quando eu tive a oportunidade de encontrar a Glicéria Tupinambá, eu queria aprender a traçar o fio do manto, como ela resgatou essa tradição. Ela me disse que o fio de qualquer trama é vivo e que é preciso de muita paciência para tecer. Pode passar. E aí, para fechar, eu queria, enfim, agradecer vocês e trazer uma frase de uma naturalista que morou muitos anos no Brasil, Ana Maria Primavera, que ela dizia que a natureza e seus caprichos e mistérios condensam em pequenas coisas o poder de digerir as grandes. Nas sutis, a potência de denominar as mais grosseiras. E nas coisas simples, a capacidade de reger as complexas. Obrigado. Obrigada, Dani. Super inspiradora a sua fala. Gente, até mandei aqui no chat, se vocês quiserem ir comentando, enfim, vão mandando aqui o que quiserem trazer como insight, como pergunta também, podem ir mandando. No final a gente vai ter uns minutinhos também para perguntas. Agora, então, a gente passa para a Yaná. Oi, gente, bom dia, boa tarde para quem está mais longe, né? Bom, primeiramente queria agradecer a Bruna e a todo mundo pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar com vocês. Bom, eu sou artista visual, né? Então, para poder dialogar com essa proposta do design regenerativo, eu decidi falar um pouco da minha trajetória, especialmente da minha trajetória em relação ao material que eu uso nas minhas pinturas, né? E atualmente eu tenho mais ou menos definido o meu trabalho artístico enquanto um lugar de memória da terra, né? A arte enquanto memória da terra. Pode passar, Bruno. Eu sou artista visual, artista urbana, né? Sou grafiteira, eu sou também técnica em agroecologia e atualmente mestranda em antropologia. Eu tenho trabalhado com grafite já há 10 anos, assim, mais ou menos, e inicialmente, pode passar, em paralelo com a minha atividade como artista, eu comecei a me interessar muito pela agroecologia através de alguns trabalhos que eu fiz de ilustração para uma ONG de agroecologia chamada Centro Sabiá, que atua principalmente nessas regiões de Caatinga, né, no Nordeste brasileiro. E esse trabalho me levou a estudar agroecologia, a fazer o curso técnico de agroecologia do CERTA, que é uma instituição que trabalha
ensinando agroecologia, né, principalmente passando esse conhecimento, mas também prestando assistência técnica às comunidades. Então, na agroecologia, eu acho que foi quando eu comecei a me atentar também aos materiais que eu usava no meu trabalho como grafiteira, né? Pode passar. Como vocês podem ver aqui, eu trouxe um exemplo de um mural que eu fiz usando spray, né? Usando tinta látex, que é o que a gente usa normalmente no grafite, né? É o mais acessível, o mais tradicional, poderia dizer assim, né? No grafite. E essa pintura em específico que eu trouxe, eu fiz ela durante uma residência artística que eu participei no Rio Grande do Norte, na cidade chamada Natal. Né? Eu sou de Recife, né? Que é uma região do litoral, no nordeste do Brasil, região de Mata Atlântica, mas, enfim, circulava por diversas cidades do Nordeste, inclusive Natal. E, em específico, essa residência artística, a gente estava trabalhando numa comunidade, né, chamada Passo da Pátria, que fica na beira do rio Potengi. E enquanto eu e meus companheiros, os outros artistas que estavam na residência, a gente estava pintando muros na comunidade, surgiu um problema que foi lavagem dos pincéis, porque a gente não, no momento que a gente estava fazendo a pintura de um mural, não tinha nenhum morador dentro de casa que a gente pudesse pedir para usar a pia para lavar os pincéis. E aí um dos meus colegas falou: Ana, mas você acha que aqui nessa comunidade a água da pia desse pessoal vai para onde? Vai para o rio. Então vamos lavar o pincel no rio. Então, assim, isso foi uma coisa que naquele momento, eu estando em conexão com a agroecologia, estando em conexão, me reconectando, né, na verdade, com esses ciclos naturais, isso me apavorou na hora, e eu fiz, gente, eu preciso muito mudar os materiais que eu trabalho e trazer isso para o grafite também. Pode passar. Então, eu comecei a compartilhar, né, esses saberes, a trocar conhecimento com outros artistas que eu conhecia que trabalhavam com tintas de terra, e a também dar oficinas, né, à medida que eu fui aprendendo a fazer tintas usando terra para o grafite, né, que não neutraliza completamente os impactos ambientais, uma vez que a gente tem que usar um fixador, que no meu caso eu usava a cola branca, mas já reduz bastante, né? Eu continuo não querendo lavar meu pincel no rio, mas pelo menos já muda um pouco a relação, né, com o material. Um desses projetos que eu fiz de oficinas se chama Nós, Arte e Território, que é esse que está o link aí nesse slide, que foi um projeto em que eu circulei em diversas comunidades, pode deixar, em diversas comunidades ao longo de Pernambuco, que é o estado de onde eu sou, né? Fazendo oficinas de murais, mas usando essa técnica de tinta de terra em comunidades agricultoras, quilombolas, indígenas, com a proposta de que esses murais fossem interconectados, né? Eu não consegui colocar aqui no slide uma animação, mas os murais que a gente fez nesse projeto, eles se tornaram uma animação, que são cada mural que foi feito em uma comunidade funcionou como um keyframe, e eu fui fazendo os in-betweens, né, para poder formar a animação toda em outros murais, né, em outros locais. E aí eu depois deixo aqui o link para vocês que quiserem ver. Pode passar. Então, desde 2018, mais ou menos, que eu tenho trabalhado com arte urbana usando tinta de terra, inicialmente como uma forma de tornar mais sustentável a minha prática artística, mas que eu mal sabia eu que essa terra, esse material ia me levar para muitos outros lugares e principalmente trazer muitos significados muito importantes para mim e para os territórios com os quais eu estava me relacionando. O grafite, por si só, ele já permite que a gente dialogue com os territórios. Na verdade, ele exige, de certa forma, que a gente dialogue com os territórios onde a gente está, né? Porque a partir do momento que você vai pintar um mural, você minimamente tem que conversar com as pessoas, saber se pode pintar ali,
ou mesmo pintar sem autorização quando não tem quem você peça permissão, mas você vai se relacionar com o território, mesmo que você vá usar spray. No meu caso, usando tinta de terra, essa relação ela era material, ela era literal, uma relação com a terra, né? Eu ia coletando terras dos locais onde eu ia grafitando para poder fazer as imagens. Então, essa imagem da esquerda, por exemplo, que é um mural que eu fiz em Cachoeira, na Bahia, eu fiz tentando mimetizar mais ou menos a geografia do lugar através de um corpo. Então, Cachoeira, ela é vizinha à cidade de São Félix, que é dividida por um rio. E ambas são cidades montanhosas, assim, que tem um certo relevo, né? Que eu tentei representar mais ou menos aí nos joelhinhos dessa personagem. E tentando trazer, na época era São João, né, também, aí as bandeirinhas, todas essas coisas que eu ia observando no território à medida que eu ia pintando. Então, comecei a fazer uma investigação de corpo-território, da relação de corpo e território no meu trabalho artístico, né? E à direita, eu tenho o último mural que eu fiz, que foi o meu primeiro mega mural, que eu fiz inteiramente com a técnica da tinta de terra, junto com o Bubu, que é uma pichadora do Recife, que me ajudou a fazer esse mural em homenagem a uma das mestras de coco mais notáveis da região metropolitana do Recife, que é a Aurinha do Coco. A Aurinha do Coco tem canções que são, inclusive, muito cantadas dentro de movimentos feministas, porque ela era uma mulher muito forte, que cantava pela força da mulher, pelo direito da mulher de viver, né, também, além de toda a alegria e tudo mais. Então, a manifestação do coco, ela também foi um outro significado que foi sendo agregado ao meu trabalho a partir do momento que eu comecei a trabalhar com terra, porque o coco, ele nasce a partir do momento que as comunidades precisam se unir em um mutirão para pisar o barro para construir casas. Então, novamente aí, um barro, a materialidade, que ela ganha um outro significado, inclusive ganha uma outra linguagem, né, que é a música, a dança, enfim, e que aí está homenageada nesse mural que eu fiz, né, que foi em 2023. Pode passar. E para além da materialidade da terra, né, eventualmente eu encontrava também outros materiais, como esse mural que eu fiz em Caucaia, no Ceará, num festival de grafite chamado Cumbucô, em que eu estava sentindo falta de azul na minha paleta, né, que é algo que eu não encontrava na tinta de terra, e, no entanto, eu comecei a reparar que azul é uma cor muito frequente dos lixos que a gente encontrava nas praias de lá. Então, além de coletar terra para fazer essa pintura, eu também caminhei por Caucaia catando lixo que foi jogado pelos turistas desatentos, enfim, que jogavam isso mesmo na praia, a maior variedade de lixo que for possível, e batizei esse mural de oferendas do Antropoceno, como uma forma de trazer uma crítica um pouco a respeito do que a gente anda ofertando para a Terra, né? Pode passar. Então, assim, ao buscar a terra para ser o principal material com o qual eu trabalho, eu encontrei muito mais do que uma matéria-prima que me permitia uma prática artística sustentável, né? Eu encontrei todo um universo de significados que vivem entrelaçados a ela. E talvez um desses significados mais importantes, que aí passaram também a guiar minha prática artística daí em diante, é o significado que ela tem para a espiritualidade do qual eu faço parte, né? Da religião que eu faço parte, que é o candomblé e a Jurema Sagrada. A Jurema Sagrada, que talvez seja um pouco menos conhecida a de vocês, é uma religião de matriz afro-indígena, originária do Nordeste, que era muito praticada antigamente por indígenas, mas que foi sendo agregados, né, outras influências africanas e também algumas influências católicas. Mas que, de toda forma, tanto para o candomblé quanto para a Jurema, a terra, ela é a morada dos nossos ancestrais.
ela é onde está também a nossa memória. Então, ela é um ser vivo, um ente vivo, uma entidade viva, a qual a gente reverencia. Quando a gente é recém-chegado no terreiro, por exemplo, a gente dorme, a gente só se senta no chão, a gente não senta em cadeiras, porque é justamente para estar mais próximo dos nossos ancestrais, né? Então, essa foi uma das lições que eu aprendi nesse meio de caminho. Pode passar. E algumas das minhas obras começaram a ser influenciadas a partir dessa perspectiva da terra enquanto memória, né, da terra enquanto morada dos ancestrais e morada da memória também. Então, essas duas obras, por exemplo, elas são relacionadas à minha espiritualidade. Presente 2 é uma série que eu fiz chamada Presente, que se relaciona a essa presença mesmo da espiritualidade e a presença minha em espírito no agora, para perceber que ancestralidade não é algo antigo, algo que ficou no passado, senão algo que a gente pratica e vivencia no agora. E aí, ao lado, a gente tem catimbó, que é uma palavra que deriva do tupi, que significa fumaça de mato, né, basicamente, que é também uma das formas que antigamente era pejorativamente associada à minha religião e que a gente ressignifica, né? Hoje em dia a gente diz com muito orgulho, eu sou catimbozeira, porque significa basicamente isso, que a gente faz fumaça a partir de ervas e que essas fumaças nos conectam com a espiritualidade e com a nossa ancestralidade também. E todas essas pinturas são feitas com terra. Pode passar. Essa também é uma outra obra que eu fiz. Essa foi, no caso, comissionada pela oficina Francisco Brenan, que me pediu que fizesse uma cobra, né, que dialogasse mais ou menos com o trabalho de Francisco Brenan. E ainda levando essa questão da memória da terra, eu decidi fazer essa obra chamada Sempre Estivemos Aqui, que faz referência tanto ao espaço mesmo da oficina, quanto ao território que havia muito antes de se construir uma oficina, um ateliê de um grande artista como foi Brenan, né? E quem são as pessoas que sempre estiveram aqui? E a cobra, dentro da Jurema Sagrada, a cobra coral, é uma entidade. Que aí, no caso, eu estou representando ela com um cachimbinho ali, fumando, porque essa entidade também faz fumaça, né? Então, estão presentes negros, pretos, caboclos, cafusos, pobres, né? Pessoas indígenas, as mais diversas etnias indígenas, quilombolas, e faço referência também às retomadas que estão acontecendo hoje em dia, para fazer esse link, né, com toda a história. Pode passar. Nesse processo de olhar para a Terra enquanto lugar da memória, eu olhei inevitavelmente para a memória da minha própria família, né? E aí, conversando sobre as ancestrais das quais a gente não tinha fotografia, por exemplo, eu fiz essa obra que está no meio, que se chama Retrato de Vó Maria Grande, que é a nossa ancestral indígena, da qual a gente tem memória ainda viva na família, embora a gente não tenha mais fotografias dela. E baseado na memória dela, eu fui buscando conhecer o território de onde ela se originou. Pode passar. E conheci o povo Tapuia Tarariú, da Lagoa do Tapará, que me acolheu meu processo de retomada também, e com o qual eu tento colaborar sempre que possível nesse evento que acontece todo ano, que é a Feira Cultural. Né? Esse povo está atualmente em retomada, está em processo de luta pelo seu território, e foi através desse diálogo com esse povo, pode voltar a anterior, que eu fiz essa obra que está na direita, né? Que foi um sonho que eu tive na primeira noite que eu dormi lá nessa comunidade, em que eu vi a constelação do Sete Estrelo, que são as Pleiades, né? Que é uma constelação sagrada, que ela marca a época da colheita, o que hoje em dia a gente conhece como a festa de São João, era, na verdade, uma festa da colheita antigamente, né? Para os povos indígenas, principalmente os povos indígenas do interior, né? E os tararius se referiam ao Sete Estrelo como esse marco da festa da colheita. E eu sonhei com essa constelação adentrando a porta da casa onde eu estava, né?
E à esquerda eu tenho uma paleta, uma cartografia que eu fiz nessa viagem em busca da minha ancestralidade, nos lugares por onde eu passei, que tem a ver com a memória da minha família. Então, a terra, não só nas suas cores, mas é porque agora não dá para ver, mas eu meio que pintei de uma forma quase invisível as memórias que me foram trazidas sobre cada um desses lugares. Pode passar. Pode passar de novo. Enfim, tem outras obras que eu vou fazendo nesse processo de falar sobre a memória, né? Essa, por exemplo, ela já faz referência à minha experiência entre esse diálogo com as minhas mais velhas, o diálogo com a minha ancestralidade e a minha interpretação disso tudo, né? Então, enquanto estava tomando um banho de rio, que me lembrei de uma erva que a minha tia-avó me falou, que bate muito com a erva que é usada na Jurema também, que a minha ancestral indígena usava para benzer e que hoje em dia é usada na Jurema Sagrada para outras funções. Então, trago aí nessa obra vários símbolos que têm a ver com todo esse processo de recuperação da memória e de reconhecer que essa memória está presente, está viva na terra que a gente pisa e nas nossas relações. Pode passar. E aí eu tenho buscado trabalho. Eu estou já estourando meu tempo aqui, né, gente? Desculpa. Eu vou tentar ser mais breve. Eu tenho procurado, nesse processo de resgate da memória, também olhar para a nossa memória coletiva, né? Enquanto humanidade, que memórias a gente está precisando se lembrar, né? E aí uma delas que eu considero bastante importante, pode passar, é a memória da gente enquanto plantadores de floresta, sabe? Pode passar. Em que eu busco, pode passar de novo, em que eu busco atualmente, essa obra é a que eu estou produzindo agora, na verdade, nesse momento, né? Eu estou em residência artística e eu vou ainda mostrar, essa é uma obra em progresso, em que eu estou procurando falar a respeito dessa memória da gente enquanto plantadores, enquanto dispersores de sementes, que talvez seja um dos serviços ecossistêmicos mais ancestrais que nós humanos temos, e que talvez seja o link mais direto e mais presente com o que nós precisamos fazer, né, para poder recuperar a nossa conexão com a natureza. E aí, diante disso, eu estou apresentando uma obra que ela é uma animação, que eu estou fazendo aqui vários frames dessa animação, em que o gesto de dispersar semente é infinitamente repetido em um loop, de um walking cycle, né, de um ciclo de caminhadas. E junto a essa obra eu vou apresentar também um cesto cheio de bombas de sementes que eu vou distribuir para o público dispersar sementes. Então, é um pouco esse trabalho que eu venho feito agora, mais atual, né, o mais recente, e um pouco do que eu queria compartilhar com vocês a respeito dos vários desdobramentos que o material pode trazer para a gente, e que o material ele nunca é só um material, ele nunca é só algo que é sustentável e bom para aquele produto que a gente faz, ele sempre vai trazer muitos significados para as pessoas que vivem no território onde a gente coleta esses materiais, para a gente que produz esses materiais e para o público que eventualmente vai ter contato com o que a gente faz, né? Então é isso, pode passar. Muito obrigada, peço que vocês me sigam lá no Instagram, vocês podem ver um pouquinho mais do meu trabalho, acompanhar o que eu vou fazer essa próxima semana, né, que a gente vai abrir uma exposição. E é isso, muito obrigada. Desculpa aí ter passado o tempo, gente, é muita coisa. Obrigada a você, Yana, que coisa linda. Assim, eu emocionei aqui. É muito lindo o seu trabalho mesmo. E tem muitas apreciações aqui no chat. Super obrigada mesmo pela sua fala e pela participação. Muito lindo. Parabéns pelo trabalho também. Eu vou então passar aqui para a Moara, e aí fiquem à vontade, a galera está comentando aqui no chat, acho que até então não teve nenhuma pergunta, e agora então eu já vou passar para a Moara, mas aí fiquem à vontade para recapitular. No final, assim, a gente vai abrir o espaço, então, se vocês quiserem ir recapitulando, enfim, fiquem à vontade para mandar aqui no chat também. Mas é isso, até por questão de tempo, vou passar aqui a bola. Moara, se você quiser compartilhar do seu, que você falou que você ia compartilhar daí, acho que pode ser. Vou parar aqui então
tá? De compartilhar, pode roubar minha tela. Tá bom, Bruna. Muito boa a apresentação aí. Queria agradecer pelo convite. Dá para me ouvir? Pode ser que em algum momento eu vi que eu caí e travou uma vez a internet. Mas eu estou aqui no Amazonas, em Parintins, né? E é, tá tudo uma surpresa. Mas vamos na fé aqui. Bem, eu sou Moara Tupinambá. Eu nasci e fui criada em Belém do Pará e Santarém do Pará, né? É, eu sou artista visual, sou artivista, eu trabalho também, sou formada em comunicação, publicidade e propaganda, e tenho também feito alguns trabalhos de design, apesar de eu não me considerar designer, mas faço trabalhos de design também. E tenho atuado muito com arte e educação, né? Fazendo trabalhos de tanto no território onde eu nasci, quanto em outros lugares também pelo Brasil. Eu vou compartilhar um pouquinho aqui um portfólio meu, só para vocês conhecerem um pouco do meu trabalho e a gente conversar um pouquinho aqui. Deixa eu ver só se você mexer aqui, tá? Share, é, só um momentinho, gente. Aqui. Tem um ícone verde Vê se dá embaixo. para ver. Foi. Uhum. Tá. Bem, Foi. né? Eu sou uma mulher que eu tenho uma história, né? Uma história tupinambá. O povo tupinambá é um povo que ele foi considerado extinto desde século, sei lá, 17, né? Por aí, 16, né? Já foi considerado extinto. E eu venho de um processo de retomada, né, do meu povo, de reconexão com a minha história, com a minha ancestralidade. E a arte, ela tem sido esse caminho de transformação também da minha identidade e de reconexão com essa minha ancestralidade, né? Então, já faz uns anos que eu venho trabalhando, né? Aí vai fazer quase 10 anos, com um trabalho que eu tento sempre comunicar a nossa natureza, né? Então, meu trabalho, ele tem uma confluência, ele tem essa expressão por si só da natureza, e principalmente também de trazer essas, essas pessoas que me inspiram, essas mulheres indígenas que me inspiram, a minha família, a minha história. Então, durante todo esse meu processo de trabalho, de criação, foi quando eu comecei também a me reconectar com o território, né? Foi quando eu voltei para a aldeia, foi quando eu entendi que a minha história tupinambá se localizava ali no Baixo Tapajós, no Rio Tapajós, né? E aí, a partir desse momento, a arte foi me levando para lá, né? Nesse processo de encontro com a minha história, né? Hoje eu faço parte, sou membro, né, da aldeia Tucumã Tupinambá. A aldeia Tucumã Tupinambá, ela é de um processo de retomada, mas é recente, deve ter uns 4 ou 5 anos, né, de retomada. Eu já venho fazendo minha retomada antes de acontecer a aldeia, né? Antes de existir a aldeia. E aí eu venho me reconectando com esse lugar, com esse território. E lá nesse território, né, a gente tem em torno de 28 aldeias, né? A nossa aldeia, ela foi uma das últimas a ser organizada, mas é o primeiro lugar onde os Tupinambá se instalaram ali na Amazonas, né? Ali no Rio Tapajós, vindo inclusive de onde eu estou aqui, em Parintins, né? Houve um processo de deslocamento forçado, né? De diáspora muito forte das questões dos jesuítas e das perseguições dos portugueses. Então, nosso povo, ele tem esse processo, esse histórico muito, muito, né, de 500, 400 anos aí, de muitas violências que aconteceram nesse território. E aí, explicando um pouquinho dos meus trabalhos, né, essa série aí é uma das séries recentes que eu realizei lá no próprio território. São trabalhos de fotografias, né? Que eu acabo trabalhando nelas, eu faço um trabalho também com fotomontagem, e quando eu chego, né, nesse lugar, né, de sempre estar lá na aldeia pelo menos uma vez por ano,
A gente realiza trabalhos, tanto eu dou oficinas lá, que eu posso mostrar no final do slide, e também faço um processo também da gente tentar entender e compreender, mapear a nossa ancestralidade, né? Aí esse trabalho aqui, Maeri, Tupinambá, Eu Existo, é um trabalho que a gente traçou ali a partir da memória da história do nosso povo Tupinambá, ali da Vila de Boim, né? Quais são, o que que ainda temos ali que resiste na nossa memória, né? E uma delas, por exemplo, que é esse trabalho aqui, é um trabalho que foi feito com um parente também, que não é de lá, mas ele é da região do Salgado, do Pará, é um trabalho do Patauí, né, que é a resistência dessa memória, dessa história, da nossa espiritualidade ali, né, que muitas vezes foram folclorizadas, são folclorizadas, né, os Tupinambá principalmente. Acho que é o povo que foi mais apropriado pelo Brasil, pelo folclore brasileiro, né, e a gente tem essas histórias contadas. Aqui é o meu cacique, né, o Tuxaua, e aqui eu tenho um trabalho que é do Jurupari, Jurupari, e a gente trazendo também essa memória dele viva, né, do próprio Jurupari. Então, houve todo um processo também da gente vestir as próprias plantas, né, fazer as tramas, né, esses próprios parentes ali, e a gente usar a bicicleta ali que tem de algum parente para a gente construir esse processo criativo todinho. E aí a gente construiu essa obra, né? Maerito Pinambá Existo, para a gente reafirmar a nossa existência, para a gente reafirmar a nossa história de que nós estamos aqui, que nós existimos, com as nossas cosmologias vivas, né? Aqui foi um outro trabalho também, né? E aí, como eu sempre estou nesse processo de retomada, a gente tem também um grupo, faço parte de um grupo que é o Gentupi, que é um grupo de estudos, né, Tupinambá, e a gente sempre tenta trazer o material do colonizador, mas tentar interpretar da nossa forma e mostrar isso aqui tá errado, isso aqui não tá. E aí, a partir disso, né, desse trabalho de pesquisa, né, me inspirei também em outras formas, né, que os próprios Tupinambá pensam sobre a questão da criação do mundo, né, e uma delas é sobre Tamandaré e Jaguar, né, Tamandaré e Jaguar. E a partir disso, construção de grafismos, né, para explicar a origem do mundo, né, a partir da água, que é o Tamandaré, e a partir da destruição e da construção do fogo, que é o Jaguar, né? Então, eu tenho feito esses trabalhos de residência artística, essa foi na Guiana Francesa, e foi um trabalho muito forte, né, porque ali também é um território indígena, só que extremamente apagado. E foi esse processo também de tentar me conectar em pouco tempo, né, numa semana com aquele lugar, né? E a gente pendurou essas duas grandes bandeiras ali num lugar totalmente colonial, que é um forte, né? Na frente do rio. Aqui é uns trabalhos também que eu tenho desenvolvido. É um trabalho que eu tenho trazido um pouco da minha família, né? O nome do trabalho é da série Miraçauá, e dela desenvolveu-se várias famílias, né, digamos assim. A partir da série Miraçauá significa povo Nhangatu. Esse daí foi um trabalho também recente que eu fiz em relacionado à minha inspiração na minha própria família, né, que é minha avó, minha mãe, a Cris, né, todas as pessoas que estão também se reconectando com a sua identidade, retomando, né, e trazendo como que de forma central essa mulher na foto, né, porque os povos originários, as mulheres sempre foram retratadas pelo outro, mas quando vem, né, eu venho com esse processo de ruptura e trago também o retrato feito por uma artista, uma pessoa que trabalha com fotografia, né? E a nossa relação muito forte que a gente tem com a natureza, né? A gente sempre teve. Então, elas são as minhas referências, né? É a mulher que é rezadeira, é a mulher que tem essa reconexão, essa construção e, enfim, com a questão do território também, com a questão do seu local, da comunidade, né? Aqui temos uma agricultora familiar, hoje presidente, né, lá em Santarém, que trabalha com a questão do alimento saudável e dos quilombolas, das comunidades, né, que é a Lucilene aqui. Então, para mim, essas mulheres, elas me inspiram muito, e eu sempre trago elas para os meus trabalhos. Passando aqui rápido. Aqui foi um outro trabalho que eu desenvolvi,
né, que foi no ano de 2021. Foi um trabalho que eu tive que fazer uma pesquisa, né, sobre a questão da pandemia e das relações dos vírus, enfim, das diversas doenças que chegam no nosso território, na Amazônia, e que a gente sempre é afetado, né? Então, a Covid foi mais um, né? E essas perdas que têm acontecido, né, dos nossos próprios parentes que morrem com esses vírus que chegam do desenvolvimento, né? Dessa colonização que chega com a gripe, depois com outros, malária, com a questão do garimpo, enfim. E aí eu fui construindo essa série com essas imagens e fazendo essas composições, né? Onde eu mesma apareço, né? Nesse próprio lugar, que é esse lugar, né, da destruição que tem acontecido no nossa, desde sempre, né? O fim do mundo sempre existiu para a gente, né? E aqui também um trabalho que eu fiz para falar sobre os Yanomamis, né? Só o meu tempo, Bruna, eu acho que falta quanto tempo? Acho que 5 minutos, né? Muito rápido, né? Rapidinho. Não, tranquilo. A gente tem talvez mais uns 5 só para abrir para perguntas. Inclusive, já teve uma pergunta aqui, não sei se você viu no chat para você. Não, não estou É, conseguindo ver nada aqui. Não, tranquilo. A gente até pode deixar para o final, mas talvez como você tem Pode citado ser. bastante, se você quiser responder Tá, também agora, vou falar o que que é, tá? A pergunta foi sobre o processo de retomada que vocês têm atravessado aí como comunidade, assim. O que que você quer dizer quando você diz processo de retomada, assim? O que que significa isso para vocês? tá. Posso falar um pouquinho? Eu falo no final, lá, quando eu mostrar a foto com Tá a bom. gente no final. Aqui é o trabalho, como eu falei, né, da série Miraçauá, que dela se originam várias séries, né? Eu tenho feito muito esse trabalho de centralizar as mulheres indígenas, né? E trazer também a nossa, que nós somos natureza, né? Que nós somos, que nós fazemos parte, que estamos sempre conectadas e sempre interligadas, né? E respeitando esse lugar. Vou passar rápido aqui para vocês verem. Inclusive, essa série ela está sendo exposta no Museu Nacional, né? Pela primeira vez eu conseguindo expor ali em Brasília, exposição individual, né? Numa instituição grande. Então, quem estiver por Brasília pode ter oportunidade de ver essa série. Aqui já outra que eu já vou também indo mais para a questão de centralizar a importância dos nossos não humanos, né? E, e a gente também traz eles também como parentes, né? Que eles são tão importantes quanto, né? E que a gente perdeu muito essa relação, né? Com os animais, com os bichos, nos vendo até acima disso, né? Aqui os bichos invadindo, isso foi um projeto que eu fiz para o CCBB, se não me engano, E foi essa questão de imaginar o futuro sem humanos e os bichos entrando e invadindo todos esses lugares aí, né, abandonados. Aqui também foi um trabalho que já manual, né, de manualidade que eu desenvolvi. Esse trabalho, ele está gerando uma série, né? Esses mantos, eles não têm nada a ver com o manto tupinambá de penas, né, esse manto clássico, mas é um manto que ele vem trazer a nossa história apagada, né? Eu nasci em Belém do Pará, em Mairi, e Belém do Pará vive um processo também de retomada da sua origem do nome que era antes Mairi, antes do colonizador trazer o nome Belém, que é o nome português, né? E a gente vem tentando, pela arte, desconstruir até a história, né? Do que contaram sobre nós. E contaram muito pouco. Contaram, a gente não sabe quem são nossos heróis, quem lutou, né, por nós, quais foram as guerras, os levantes que tiveram. E teve um grande levante tupinambá em Mairi, antes dos colonizadores estarem aqui, não só em Belém do Pará, mas vinda do Maranhão até Belém do Pará, né? E isso tudo é apagado, isso não é contado. Hoje, claro, com muita luta já está sendo contado. Então, eu trouxe também um processo aí de trabalhar com a juta, com pintura de terra, né? Isso tudo é terra e carvão. E aí eu vou trazendo aí o nome de várias lideranças indígenas que foram assassinadas na Boca do Canhão e pajés, né? Porque a partir do momento que você matava as referências, o povo ele ficava apagado
e a gente era proibido de falar que era tupinambá. A nossa língua foi proibida, e aí a gente virou caboclo, ribeirinho, pardo. A maior população parda, inclusive, a gente existe na Amazônia, né? Que não é negra. Muitos têm origem indígenas. Então, assim, eu trago um pouquinho desse processo e trazendo também a nossa história de Maeri, né? Esses grafismos são influências do Marajó, né? Lá o povo tupinambá também passou pelo Marajó, e a gente tem essa influência ali da construção das cidades circulares, né? Que a nossa Maeri era circular, né? Fizemos um zine. Isso foi um trabalho que foi para a Bienal do Amazonas. Esse trabalho vai estar na Colômbia, inclusive. Agora a Bienal está sendo itinerante por ali por cima, né, do Amazonas. E a gente fez um zine para explicar todos os territórios tupinambá apagados, né? Então a pessoa podia ver, acessar e ver: a minha cidade tem história tupinambá apagada, Bragança, Salinas, todos os lugares que foram colocados nomes portugueses, como eram esses nomes, né? Então esse trabalho foi feito com uma galera, né, que estuda, que faz parte do grupo de estudos, esse pessoal tudinho aqui, a maioria mulheres também, que estão também nesse processo muito forte de retomada, né? Porque a retomada ela é muito das mulheres, né? Aqui também, né? Por último, mostrando um pouquinho do meu processo, que como iniciou também, como eu disse, iniciou o meu processo de retomada com o meu trabalho artístico, né? De investigação de fotografia de álbum de família e de ressignificação dessas fotos, né? Aqui é uma foto da minha família paterna, que tem essa história indígena, mas também quilombola misturado, né? E é um apagamento muito forte. Então, um processo de luta bem difícil, assim. E aqui os alunos da escola ali do Cucurunã, que é a comunidade onde meu pai nasceu, né? Então, eu vou construindo instalações, né? Como esse aqui, esse prato, e a cabeça, e trazendo o título Cabeça de Peixe é bom para a memória, junto com a farinha, para lembrar o que a minha avó sempre falava, né? Acho que aqui eu vou passar aqui rapidinho. Só para vocês verem as exposições que já foram feitas com essas obras. E quando eu faço esses retratos dessas mulheres, quando elas se veem nesses lugares como a Avenida Paulista, na frente do MASP, elas se sentem muito agradecidas, né? Porque elas existem, elas estão aí, eu estou sempre conversando com elas, né? Essas mulheres atuais. E aqui a instalação, né, que é esse daqui, essa parte de trás, do Museu da Silva, que é esse museu aí da memória, né? Desses Silvas que perderam a sua história com o apagamento colonial. Passando aqui rápido, que já acho que acabou, eu acho. E aqui um pouco do meu processo de arte e educação, com as oficinas de vivências que eu tenho feito por São Paulo inteira, que é fazer com que a juventude, com as pessoas que estão no São Paulo, porque a gente sabe que São Paulo também é uma cidade com muita ocupação indígena, né? O último censo aí mostrou que tem indígenas de diversos lugares do Brasil, e mostrou também que os indígenas estão na cidade, né? Inclusive, a maioria está na cidade. Isso é uma preocupação muito grande, né? Inclusive, para o movimento indígena precisa começar a se preocupar. Quando eu dou essas oficinas, que é para reconectar com essa ancestralidade, cada um conta a sua história, sempre tem um que fala tem história indígena, uma avó, alguém. Já ouvi criança também falar: eu sou indígena, sabe? E as pessoas ficarem assustadas, as pessoas da própria instituição não saber, né, que tem indígena na sua escola, no seu lugar. Então, eu tenho feito muito esse trabalho de reconectar. E na aldeia, né, por último, né, o nosso processo de retomada, que a gente chama, é de reconectar com a nossa história apagada e trazer a nossa cultura, né? Essa cultura que a gente não tenha vergonha, que a gente consiga se reconectar. E as crianças, para mim, eu acredito nelas, que elas são o futuro, né? As crianças que vão trazer mais forte essa retomada do nosso território. E a gente tem feito esse processo, né, junto com o Conselho Indígena, com o Situpe, com todos, enfim, todos os indígenas que estão ali, né, presentes, esse processo de educação indígena mesmo, tipo, escolar indígena, onde já temos uma escola indígena lá, que foi agora esse ano que conseguimos, onde a língua Nhengatu ela é ensinada, onde o notório saber é ensinado. Então as crianças ela aprendem a língua que foi proibida e perdida, entre aspas, né? Porque a gente ainda fala muitas palavras em tupi, né? E elas aprendem sobre a sua própria identidade, sua própria cultura, porque nos foi ensinada a se tornar branco e nunca seremos, né? Então a gente acaba retomando a nossa identidade e o território, porque a gente está ali também para conseguir fazer com que esse território resista,
né, e que a gente consiga demarcar esse território também. Acho que é isso, assim, um pouquinho que eu queria trazer para vocês, das minhas vivências. 15 minutos é pouco, mas acho que deu para resumir um pouquinho, né? E agradecer mais uma vez por a experiência de estar aqui com vocês. Obrigada. Agora, como é que eu tiro Obrigada, daqui? Moara. Stop. Super, super obrigada, assim, acho que é uma aula, é sempre bom ouvir, assim, o seu trabalho também é muito incrível, eu achei linda a força feminina também por trás do seu trabalho, né, e como você representa isso, é muito legal mesmo, obrigada. Não sei se tem perguntas, eu sei que teve uma pergunta no chat, eu acho que você falou bastante desse processo de retomada, né, que vocês vêm atravessando, não sei se você quer contar um pouquinho mais o que que isso significa para vocês, de que forma vocês entendem esse processo de retomada. Para eu falar um pouquinho mais? Ah, é isso, retomada a gente reafirmar a nossa cultura, a nossa ancestralidade, a nossa espiritualidade, tentar, porque nos foi imposto, por exemplo, a religião católica, hoje a evangélica é forte, né? Mas a gente tenta mostrar que é importante a gente valorizar nossas pagelanças, magelanças, nossas benzedeiras, rezadeiras, não ter vergonha, né? É muito difícil voltar para o território e conversar com uma indígena evangélica que acha que o Yorubari é o diabo, e a gente tem um jogo de cintura para conversar, né? De uma forma que isso faz parte da nossa memória, nossa história, e que a gente tem que saber como, né, valorizar tudo isso. Mas isso tem tido ganhos muito positivos, né? Os parentes têm cada vez mais se empoderado no sentido de se sentirem fortes e firmes. E como eu falei, né, eu espero muito mais das crianças, da juventude, né, que eles que estão vindo assim com todo esse aprendizado, porque eles vão saber falar, se expressar em Nhangatu. E eu queria muito que fosse Tupi, né, Tupinambá, mas a gente só tem professores, né, de Nhangatu, que foi a última língua falada e que é a base é Tupinambá. E a gente tem feito isso. A retomada principal do território, obviamente, porque sem indígena no território não tem floresta em pé, né? Nós somos os principais responsáveis por manter a floresta em pé, né? E não existe Ixi, travou para mim. essa preocupação de demarcar esses territórios, né? Então é muito importante a demarcação. E o povo tupinambá tem feito autodemarcação numa reserva extrativista. Não é nenhuma garantia da gente, essa reserva extrativista, né? Ela é do Estado. Então, então a gente tem feito essa luta. Atualmente tem 28 aldeias autodemarcadas. Perfeito, obrigada. Eu tô vendo aqui no chat só para ver se tem mais alguma pergunta, mas também queria abrir aqui, não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Eu acho que é legal, assim, se a gente puder ouvir um pouquinho de vocês, o que que ficou, o que que reverberou. Eu vi que tem uma E a pergunta sobre o coco. É, o coco, ela é uma manifestação cultural, né? Uma manifestação da cultura popular, muito presente no Nordeste quase inteiro, né? Que envolve música, dança, e originalmente as origens ancestrais dessa manifestação cultural estavam na junção de várias pessoas em comunidade para fazer um mutirão, para pisar o barro, para poder construir casas de taipa. Então, originalmente é dessa fusão, na verdade, a sonoridade do coco ela é de uma fusão do encontro de pessoas indígenas e pessoas negras, né, na resistência, enfim, à colonização. E as músicas que são cantadas no coco, hoje em dia elas são autorais. A gente tem diferentes tipos de músicas de coco que são cantadas. Tem o coco do litoral, tem o coco do tropé no interior, tem vários tipos diferentes de formas de dançar e de cantar o coco, e das métricas e das rimas. Mas boa parte das músicas originalmente são também pontos de Jurema, são também canções que a gente canta dentro do terreiro para saudar nossos ancestrais, né? Então é um pouco dessa origem.
Obrigada, Yana. Tô vendo várias apreciações aqui no chat de novo também, Moara, enfim, pela sessão toda, essas conexões intraland, que está escrito aqui em inglês, né, entre territórios que atravessam territórios, super importante. Não sei, Judith, se você quer comentar alguma coisa também aqui. Comments, not just a gratitude to the community and everybody speaking. I thought it was really powerful seeing the diversity of languages and practices. And I think it's also good to have that moment to kind of reinstate kind of the evidence and the histories, the erased histories and relations. So many things are not recorded in time. There's been a real, in that sense, a human kind of censorship on what are the relations and knowledges we keep and what has value or not. And I think it's really good seeing that kind of these there's so many stories, families, relationships, and land knowledges that have kind of that we have lost. But on the other side, when you see today, I think, but there's also a hope. Yes, we lost a lot, but we're here and we're meeting, and everybody's doing their practices, and we're also building up. So I think that link back to wait, we're a bridge in time between past and future. So if we act in the present and building these examples, I just find it really encouraging, and that I just think we need to get together and work together. There's a lot to do, but I'm just grateful we can meet as online community, and I also really love that most of it was in Portuguese, and that we're just able to tap into each other. So Helena, really amazing job doing all the translations. I was sometimes trying to link to Portuguese, but I switched back to English. But and Bruna, big thanks. You pulled everything together, inviting everyone. So yeah, Rizalab in action. So thanks so much to you as well. Obrigada. Obrigada, na verdade, todo mundo que compareceu, assim, eu fiquei super feliz, emocionada e eu acho que é muito importante ter essa representatividade mesmo, assim, né, desses diferentes territórios, dessas diferentes pessoas com diferentes falas sobre os territórios e essas memórias mesmo, memórias vivas, assim, acho que tiveram falas muito significativas, muito importantes e eu fico bem emocionada e feliz, assim, com esse primeiro evento, é muito legal que ele tenha acontecido e que a Moara, a Yaná, o Daniel, a Thalita tenham topado participar, então super obrigada de verdade, assim, fiquei muito feliz. Queria agradecer também. Thanks, everyone. Inspirador ver todo mundo falar, assim, eu acho que para mim ver o que vocês estão fazendo também no design especificamente, né, me dá muita esperança de que a gente vai conseguir mudar as coisas do jeito que estão, né? Eu acho que a mudança que a gente precisa no mundo, ela precisa mesmo ser coletiva e precisa ser transdisciplinar, né? Em todas as áreas de conhecimento possíveis. Então, é isso. Obrigada por tudo. Thanks so E much, obrigada, everyone. Judith, também pelo convite, e Mard, né, que também trouxe essa abertura, assim, acho que é muito legal poder ter feito um mestrado e abrir essa rede, então é muito massa. We'll send the recording to everyone who joined up or people who could not be here. Maybe you listen back to it later. And there's a link in the chat if you want to stay connected. But just know you're gonna get a little email. And I would say I hope this is the first time of meeting again. So thanks for joining today. And we're not done yet. Until next time. Thanks, everyone.